Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje, Juízes capítulo 16. Concluiremos o livro de Juízes, adentraremos para o livro de Ruth e fecharemos também o livro de Ruth. Eu quero, junto contigo, orar ao Senhor, mas antes quero convidá-lo a inscrever-se aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveite também para compartilhar a Palavra de Deus com algum amigo. Envie este link deste canal para outros, para que possam também ser incentivados a lerem a Palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós para meditarmos, lermos na Tua santa e poderosa Palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala conosco. Fica conosco, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer-te pela oportunidade de estarmos aqui, lendo, meditando na Tua santa e poderosa Palavra. Amém. Diz assim, Juízes capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a toda a noite, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos e daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrasse com 7 vergas de virme fresco, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estiveram secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela disse: Os filisteus vêm aí sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas virmes, como se quebra um fio da estopa de cheio de fofo, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombas de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feitos obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com ela e disse aos filisteus: Veia aqui sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou os seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças aos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou como uma estaca e disse: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela disse: Como dirás, tenho-te amor, como não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não declaraste em que consiste a tua força. Excedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o em sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. Ele disse:
nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse ser rapado, ter-se-ia minha força e enfraqueceria como todos os homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus e disse: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram e ela trouxe o dinheiro à sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhes arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Os nossos deuses nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e os multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles. Fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me para que eu apalpe as colunas que se sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, também ali havia todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Peço-te que lembres de mim. Esforça-me agora só dessa vez, para que uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão com as colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e a sua mão direita numa, com a sua mão esquerda noutra, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com sua força, e a casa caiu sobre os príncipes de todo o povo que havia. E foram mortos os que matou na sua morte, mais os que mataram em sua vida. Então os seus irmãos desceram toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes capítulo 17. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, também as disseste em meus ouvidos. Eis que esse dinheiro eu tenho, e o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro da sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu ao ourives, o qual fez dela uma imagem de escultura de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos.
E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que se achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele disse: Sou levita de Belém de Judá, vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuários, o seu sustento. E o levita entrou e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um dos seus filhos, e consagrou Mica ao levita. Aquele jovem lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. Nos mesmos dias da tribo dos Danitas buscavam para si herança para habitar, porquanto até aquele dia as terras entre as tribos de Israel lhes não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram aos filhos de Dan, sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, Zorá de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá. Eles disseram: Quem te trouxe aqui? O que fazes aqui e o que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu te sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado, nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram os seus irmãos a Zorá e a Estaol, e os seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrardes e possuir a terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali a tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maned, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, pois, agora que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa do jovem, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan armaram as suas armas de guerra e ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entraram eles, pois, à casa de Mica, e tomando a imagem de escudo, o éfode, os terafins e as imagens de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E ele lhes disseram: Cala-te e põe-te a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote na casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo.
Assim vieram e partiram, e os meninos e os gados e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto diante de Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: meus deuses que eu fiz me tomaste juntamente com o sacerdote, e vós fostes. Que mais que fica agora? Pois me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura os homens de ânimo amargoso não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou-se para casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, o sacerdote que tinha, e vieram a Laís, um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse. Quando estavam longe de Sidom, e não tinham o que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale que estava junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que era a Israel, sabendo, porém, dantes e o nome desta cidade, Laís, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danaitas até o dia do cativeiro na terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus estava em Siló. Juízes capítulo 19. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um levita que peregrinava aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou-se contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos ia com ele, e ela e levou à casa de seu pai. Vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o seu sogro e o pai da moça deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao quarto dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentando-se, comeram, ambos juntos beberam. E disse ao pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro constrangeu a tornar e passar a noite ali. E madrugando, ao quinto dia, pela manhã, a partir, disse ao pai da moça: ora, conforte o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir, e a sua concubina, o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, ao pai da moça: eis que já é dia, se abaixa, e já tarde, vem entrando, peço-te que aqui passes a noite. E eis que já o dia vai acabando de passar aqui a noite, e o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, e que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, e como também a sua concubina. Estando, pois, já perto os de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço do seu senhor: caminhai agora, e retiraremos-nos a esta cidade dos Jebus, e passemos ali a noite. Porém lhes disse o seu senhor: não nos retiremos da cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais ao seu moço: caminha e cheguemos uma daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou Ramá.
Passamos, pois, adiante e caminhamos ao sol, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e entrando-se para lá, e entraram a passar a noite em Gibeá. E entrando eles, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse na casa para ali passar a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde ao seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se, pois ele os olhos, viu até passageiros da praça da cidade, e disse ao velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a sua serva, e para o moço que vem com os teus servos, e coisa nenhuma há de falta. Então disse o velho: Passe já contigo tudo quanto te faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, lavando-se os pés, comeram e beberam. E estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou à tua casa, para que o conheçamos. O homem, senhor da casa, saiu e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não faças semelhante mal, já que este homem entrou à minha casa, não faças tal loucura. Eis que minha filha virgem, concubina dele, eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as, e a elas fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, estes homens não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir e lhe atirou para fora. Eles conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta. E caiu à porta da casa daquele homem e que estava o Senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E disse-lhe: Levanta-te, vamos-nos. Porém, não respondeu. Então, pô-la sobre o jumento, levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando à sua casa, tomou o cutelo e pegou a sua concubina e despedaçou como os ossos em 12 partes, e enviou para todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um da qual tal via, dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde os dias dos filhos de Israel. Subiram a terra do Egito até o dia de hoje. Poderia Ponderai isto o coração, considerai e falai. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e congregaram-se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como toda a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa, e dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel, uma congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subindo a Mispa, disseram aos filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, o marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá levantaram-se contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina,
de maneira que a morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram mal, malefício e loucura em Israel. Eis que, pois, sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e o conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retiraremos à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tornaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para tomarem mantimentos para o povo, e para vindo eles a Gibeá e Benjamim, e façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem, as tribos de Israel. Enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, então, que estão em Gibeá, para que o matemos e tiremos o mal, e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem e pelejarem contra os filhos de Israel. E contaram-se naquela noite dos filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam espada. E foram os moradores de Gibeá de que se contaram 700 homens escolhidos. Dentre todo este povo havia 600 homens escolhidos, canhotos, dos quais todos atiravam a funda com pedra e a um cabelo, e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os de Benjamim 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles, homens de guerra. Levantaram-se dos filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantou-se, pois, os filhos de Israel para, pela manhã, acampare-se contra Gibeá, e os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles daquela e a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derribaram por todo aquele dia 22.000 dos homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel, e tornaram a ordenar peleja no lugar onde no primeiro dia tinha ordenado. E subiram dos filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ia chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel dos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhe saíram ao encontro e fora de Gibeá, e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais para pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, eu pararei? Disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada ao redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenou a peleja junto a Gibeá, nas montanhas, como nas outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-se, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviamo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram de seu lugar e ordenaram a peleja em Baal Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar na caverna de Beá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e pelejaram, e se engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhes
tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. Vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, e viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar a cidade uma grande nuvem de fumaça. E viram-se, pois, que os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir os homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-se os, porque dizia, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar a cidade, como numa coluna de fumaça. E virando-se Benjamim para olhar para trás, para desse que a fumaça da cidade subia, os homens de Benjamim viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que os mal lhes tocaria, e viraram as coisas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja se apertou, e os da cidade dos desfizeram no meio deles, cercaram Benjamim, e o seguiram à vontade, e o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol, e caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon, e apanharam ainda daqueles, pelo menos, pelo, apanharam ainda deles pelos caminhos 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens, e todos os de Benjamim que caíram naquele dia foram 25.000 que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e caíram na penha de Rimon 4 meses, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde o homem da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. Também todas as cidades, quando se achavam, puseram fogo nelas. Juízes capítulo 21. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram-se a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram, Senhor Deus de Israel, porque sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e disseram-se a Israel, quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor, porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viesse ao Senhor em Mispa, dizendo, morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram, cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com que ficaram do resto? Pois nós temos jurado ao Senhor que nenhum dos nossas filhas lhe daríamos por mulher. E disseram, alguma tribo de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação, porquanto o povo se contou, pois que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo, ide a fio da espada, e feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém isto é o que haveis de fazer com todo varão, com toda mulher, se houver deitado com homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tocaram homens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e trouxeram ao arraial de Siló,
que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estava na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Ao mesmo tempo, voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito a abertura das tribos de Israel. E disse os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para os que ficaram de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é o de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, não poderemos dar nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade ao Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda da nascente do sol, pelo caminho alto que sobe a Betel, a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim e disseram: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis que, saindo as filhas de Siló, dançar os ranchos, sai vós das vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais, os seus irmãos, vierem litigar convosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta terra não temos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasses culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim, levaram mulheres, conforme o número deles, que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e edificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua casa da tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e a sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateu, o de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim estas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. Eu, Senhor, vos dê que acheis descanso, cada um na casa de seu pai. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda meu ventre mais filhos, para que vós fosses por maridos? Tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido ainda quando eu disse: tenho esperança, ou ainda que esta noite estivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eias até que viesse a ser grande, deitar-vos-ia por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas,
que mais amargo é para mim do que vós mesma, porquanto a mão do Senhor me descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tomaram e choraram. Órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Para onde quer que tu fores, eu irei. Onde queres que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faças assim, Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida ir com ela, deixou que lhe falar isso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: Não é esta Noemi? Porém, ela dizia: Não me chamem mais, não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parte Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamaria Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, Moabita, sua nora, e voltaram dos campos de Moabe, e chegaram a Betel, no princípio da cega das cevadas. Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, chegou e apanhava espigas no caminho, no campo após os segadores, e caiu-lhe a sorte de uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas para juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde a manhã está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher outro campo, nem tampouco passeis daquilo. Porém, aqui se ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo, que se chegarem irás após elas. Não dei ordem ao moço que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e lhe disse: Bem, bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai, a tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor, guardaste o teu feito, e seja cumprido o teu galardão, Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste a se abrigar. E disse ela: Ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu um trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda se ajoelhou e ainda se sobejou, e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixe-a colher, e não lhes a embaraçais. Deixai cair alguns punhados, e deixai ficar para que colha.
e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou, e vendo a cidade, e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado também, tirou e deu-lhe que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. E relatou a sua sogra quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, é um dos nossos remidores. E disse Rute, a moabita, também ainda me disse: Como os moços tenho, te ajuntarás até que acabe toda a cega que tem. E disse Noemi a sua nora Rute: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-a com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Rute capítulo 3. Disse-lhe Noemi sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para os que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz cujas moças tivesse da nossa parentela, eis que esta noite padejará, e a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar que se deitar. Então entra e descobre-lhes os pés, e te deitarás a ele, e farás saber o que deve saber. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi à porta da eira e fez conforme tudo que sua sogra tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e deitou-se. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia nos seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre tua serva, porque tu és o remidor. E ele disse: Bendito sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto me disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado que eu. Fica até aqui esta noite, e serás que pela manhã, se ele te remir, bem está, se ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitado aos pés, até que pela manhã se levantou antes que pusesse conhecer um ao outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, a qual disse: Como se passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Rute, capítulo de número 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse: Ô fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, assentando-se. Então disse ao remidor:
aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma adiante dos habitantes, diante dos anciãos do meu povo, que há de redimirá, e se não houver de redimir, declara-mo para que saiba, pois outro que não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Moabe, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás na mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto a remissão é contratada para firmar o negócio. O homem descalçava o sapato e dava ao próximo. Isto era por testemunho. E disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos de todo o povo, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e que também tomo por mulher Rute, a Moabita, de que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desaparecido dentre os seus irmãos, à porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava à porta dos anciãos disseram, somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel, que como Leia, ambas edificaram casa de Israel, e haja valorosamente em Efra, e faze-te nome e afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der esta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, que seja o seu nome afamado em Israel. E ela te terá recriador, e ele te será recriador de toda a alma, e conservarás a tua velhice, pois a tua nora te ama e teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, da Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Estas, pois, são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Que o seu nome, ó Deus, querido, seja impresso em nossos corações para não pecarmos contra ti. Fica conosco, fala conosco, é o que te pedimos. Amém. Deus te abençoe grandemente.